Tá aí, pessoal, bem-vindos ao Resenha Boa, a sua companhia para a próxima hora. Hoje a gente vai explorar um tema fascinante, muito legal, né? Jovens talentos, early talents em inglês, para quem é chique. E vamos abordar dentro de toda essa dinâmica a questão de conflito de geração, pô, como formar uma marca pessoal para o Gen Z que está entrando, o Millennium, que somos nós, estamos no mercado de trabalho também, como que ajuda nesse processo de inserção do mercado de trabalho. É, toda essa construção e toda essa dinâmica a gente vai viajar, né, no tempo, no espaço, com nós três que somos millennials, e eu vou convidar todo mundo aí para estar junto conosco nesta hora. Antes de mais nada, eu sou o Thiago, sou um desses três milênios que está aqui neste podcast. Eu sou um tripulante da vida. Olha que legal falar assim, tripulante da vida, bem estereotipado. Uma pessoa que viu o início da internet, a revolução do smartphone, e agora está olhando para frente para tentar encontrar a próxima evolução e a próxima mudada de vida que vai acontecer. Eu trabalho, né, com custos industriais, finanças, com inovações, produtos, e isso é muito legal porque eu consegui aliar muitas das coisas que eu gosto na vida e me ajuda bastante e me inspira muito. É, eu vou puxar e passar a bola, puxar, eu já puxei, mas agora eu vou passar a bola para o Paulo, né, o mais descolado, coordenado e itinerante do grupo. Paulo, vai, o palco é teu, se Fala, galera, apresente. tudo bem? Cara, adorei a apresentação do Thiago, hein? Ele tá escalado para titular em todas agora. Daí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Super animado com o tema de hoje, como o Thiago falou. Paulo falando de aqui de algum lugar do planeta. E o tema de hoje, cara, me deixa muito motivado, porque a gente vai falar de uma das coisas que eu mais gosto, falar de gente, falar de gestão de pessoas, falar de carreira, é uma coisa que para mim é extremamente motivante e eu tô animado. Mas agora, vai lá, Diego. Boa! E eu sou o terceiro milênio aí, né? Que o Thiago comentou nessa entrada incrível aí que ele fez. É, Sou empresário, já estou no ramo aí de e-commerce, desenvolvimento web há 17, 18 anos por aí. Aqui do Paraná, com bastante alegria, já pude trabalhar com novas gerações, né? E já pude contratá-los, já pude tenho filhos, né? Da nova geração também, então talvez algumas coisas a agregar aí, tanto para contratantes quanto para os próprios, para a própria nova geração, né? Os jovens talentos que estão chegando agora no mercado de trabalho. Legal. Eu queria uma ajuda tua também, Diego, para falar assim, ó, tá nesse podcast, o que que é esse podcast? Para que serve? O que que são esses três millennials aí, um careca, um semi-careca e um que ainda tem cabelo e se manteve em Curitiba? Não. Um que empresta bem, tá vendo? Porque se eu puxo aqui, rapaz, ó, entrega tudo. Ó, o meu parece que tem, mas eu nem vou mostrar a tampinha. Ah. O cara, negocinho de padre aqui, né? Bom, o Resenha Boa é o meu podcast favorito. Muito bom. E o meu também. Ele é um podcast onde é o bate-papo de três amigos é, que se conheceram na infância, na adolescência, ficaram muito tempo sem se ver depois do início da vida adulta, que casaram, né, e foram ter filhos, né, e construir uma vida, e resolveram voltar a se falar. Então, primeiro, o que é muito interessante para mim é quase uma experiência antropológica, né, social. Vocês estarem podendo acompanhar pessoas que gostam muito de conversar. Nós três somos bem conversadores sobre tudo que é tema e a gente resolveu gravar e colocar aqui para vocês esses papos que a gente vai ter nesse reencontro a partir de agora. Então, são amigos que debatem sobre uma gama de temas de forma muito transparente, dando o seu melhor, trazendo sua experiência de vida e buscando agregar valor para os nossos ouvintes. Muito Meu, bom. muito bom, muito legal. Apresentados, cumpridos protocolos iniciais. Agora eu vou começar com as nossas viagens. Eu vou convidar o Paulo primeiro a viajar no tempo
para dar lugar de fala, né, ao Zoomer, eventual Zoomer, porque o Zoomer é o cara que está começando o mercado de trabalho. Você, Paulo, se fosse um Zoomer hoje, começando o mercado de trabalho, o que você faria de diferente? Volte no tempo e fale pra gente. Pô, Tiagão, vamos lá, cara. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu trabalhei na fábrica de camisas do meu tio. Eu chamo de Paulo de Tarso Original. Aí eu trabalhei com 12 anos lá, trabalhei depois, eu contava botão, olha meu trabalho, contar botão, 12 anos. E essa, eu não sei nem se ele sabe dessa história. Peraí. Desculpa. Oi, É o cara. pesadelo do Thiago que você trabalha, né? É o Não, não, pesadelo não, do tá muito Thiago. pronta a piada, muito Vem pronta a muito piada. pro contexto. O Thiago, a gente zoa ele desde a adolescência, que quando ele tá com o dispositivo eletrônico, ele é muito ruim de botão, de apertar botões. E daí você manda essa. Esse é o inferno Boa, pro Thiago, rapaz. é verdade, não tinha feito esse link aí. Mas olha só, naquela época, né? Eu acho que meu tio nem sabe disso, né? Meu Dino nem sabe disso, mas eu, é, eu tinha umas mesas grandes assim, ó, e eu criava uma caminha com tecido, retalho de tecido embaixo da mesa, e às vezes que eu tava com muito sono, eu trabalhava meio período, né? Eu tinha 12 anos, estudava meio período, trabalhava meio período. Quando eu tava com muito sono, muito cansado, eu ia lá pro cantinho daquela mesa, e daí tava contando botão, contando botão, contando botão, daqui a pouco eu ficava abaixado, daqui a pouco eu me ajoelhava, daqui a pouco eu sumia, e eu ia para debaixo da mesa dormir. Bem, tinha 12 anos, né, cara? Aí depois eu trabalhei numa outra empresa arquivando papel, arquivava recibo. Depois trabalhei como vendedor de celular e câmera digital, na época que as câmeras digitais estavam começando a sair, Cybershot, quem pegou essa época aí, cara, naquela época eu descobri que eu tinha dom para vendedor, porque eu não vendia a Cybershot, eu vendia uma concorrente, que eu confesso que era muito pior, mas eu conseguia colocar as qualidades dela acima. Olha lá, Cybershot, o Diego tá Aqui, mostrando ó. aqui uma. Não, eu fui na casa da minha mãe esses dias, e essa aqui é uma que eu tinha na época da nossa adolescência. Na época que a gente era meio. Essa é daquela época, eu comprei no meu primeiro emprego, e ó, Cybershot, funciona Aí, ó. E bonitinho. funcionando ainda, tá vendo? E Aham. eu vendi aí, na verdade eu vendi uma concorrente dessa. E eu, naquela época, acho que eu descobri que eu tinha um pouco de dom para vendedor, porque eu conseguia vender uma concorrente. Na minha cabeça, eu sabia que a Cybershot era melhor, mas eu colocava aí as qualidades da outra no lugar. Depois disso, trabalhei como vendedor, enfim, aí depois, lá com 20 anos, passei no concurso. Agora eu vou na linha do que o Thiago falou, na máquina do tempo. Se eu pudesse mudar alguma coisa, o que, que eu mudaria? Cara, o que, que eu acho que a gente precisa pensar, né? Lá no meu início, com 20 anos, quando eu passei no concurso e comecei a trabalhar na mesma empresa que eu trabalho até hoje, eu já tinha amadurecido bastante. Mas antes disso, eu não tinha, e a juventude tem isso, né? Não tinha aquela ideia de, puxa, o que, que esperam de mim no trabalho? E é normal, né? Eu acho que é bem normal. Se você está entrando no mercado de trabalho hoje, o que, que esperam de mim? Não sei. Mas buscar o que as pessoas esperam de você, acho que é um passo importante. Então, começando aqui o nosso diálogo, estou entrando no mercado de trabalho lá atrás, né, 18 anos, 17 anos, 12 anos talvez, dormi embaixo da mesa, que não era o que estava esperando de mim. Mas o que esperam de mim? Depois, mais para frente, quero dar outros pitacos nesse sentido, mas uma vez eu estava conversando com a minha esposa e eu falei sobre isso, né? Infelizmente, hoje, em muitos lugares, muitos ambientes, nem o básico é feito, nem o que é esperado da pessoa é feito. Então, quer começar a se destacar? Procura descobrir o que realmente é esperado de você e faz tudo aquilo que é esperado de você. E a próxima dica vem depois. É isso, Thiago. Posso só dar um pitaco na tua opinião? Você falou coisas muito maneiras, Fone, mas uma coisa que eu percebo também é que
essa nova geração, e tá tudo certo, eu acho bem bacana isso, mas tem essa busca por significado, por propósito e tudo mais, fazer o que gosta e tudo mais, pô, show de bola. No entanto, às vezes o empregador, né, o contratante, o empresário, às vezes não, já dando dicas de empresário aqui, né, sem querer, sem estar planejado, né, nem se importa tanto com isso, porque era uma geração mais antiga que fazia o que não gostava mesmo, fazia porque tinha que ser feito, tem outra mentalidade, ok. Mas complementando o que você falou, às vezes, e aí eu vou dar o braço a torcer para a nova geração. Às vezes, a nova geração trata a empresa como só mais uma empresa, porque a empresa trata ele como só mais um funcionário. Isso eu vejo acontecendo muito. Porque, assim, honestamente falando, honestamente mesmo, eu falaria se fosse diferente. É, quase ninguém sai da Code Blue, né, da nossa agência. O pessoal entra, fica anos, adora, quer ficar aqui. É, e não é. Eu vejo que tem, claro, é gostoso, tem os benefícios, enfim, tem todo o contexto trabalhista legal, mas acho que é muito por esse. Eu tento tratar todo mundo com respeito, acho que essa é a palavra, sabe? Eu sentia muita falta disso. Muita, muita, muita. Eu sentia que quando eu estava CLT, todo mundo só me via como uma engrenagem e não como um cérebro. Toda a liderança, eu digo, né? E não como um cérebro para participar de reunião, para dar opinião, para ser valorizado, para ser ouvido. E eu verdadeiramente tinha opiniões que poderiam impactar positivamente a empresa, tanto que as pus em prática e impactaram positivamente, é, e não acontecia. Então, eu tento fazer isso aqui. Eu levo meus colaboradores para evento, pago tudo para eles criarem referência, eu ponho eles em reunião, eu ponho eles para ver palestra, eu os respeito como cérebro pensante que são. E isso faz os caras, pô, eu vou para outro lugar. E se eu for, eu acho que ele volta, viu? Se ele sair, eu acho que ele volta. Se ele vê o que, infelizmente, muitas vezes algumas empresas tratam as pessoas, né, de uma forma muito automática, né? Falou. Valeu, Thiago. Eu levantei a mão aqui, galera, porque essa fala do Diego não me deixa ficar calado. O Diego já comentou, né? Ele tem uma empresa, então ele é um empreendedor. Eu, na carreira que eu trilhei, eu sou um intraempreendedor. Então, eu hoje estou como liderança, né? Estou como líder de uma equipe. Existem aproximadamente 20 pessoas ligadas diretamente a mim e mais de 100 indiretamente. E o que o Diego falou, gente, é algo que muda totalmente a realidade de um ambiente de trabalho. E eu gostei, e Thiago, valeu por passar a bola aqui, porque o Diego falou uma coisa que é sensacional, assim, ele como dono, né, ele abriu uma empresa, ele criou uma carreira pessoal, se desenvolveu, tinha bagagem e decidiu arriscar. Foi lá e abriu a empresa dele e pôs em prática aquilo que ele acreditava que era o certo. E hoje ele está colhendo os frutos disso. Dá certo, né? A palavra que ele usou ali para mim é perfeita. Tratar as pessoas com respeito parece básico, mas muitas vezes nem isso é feito. Mas você não precisa ser o dono da empresa para fazer isso. E talvez dentro da sua empresa, você como empregado, você não tenha isso. Mas se existe qualquer pessoa do seu lado, e você não precisa nem ser a liderança formal e oficial ainda, tá? Se você tiver uma pessoa do seu lado e você começar a tratar ela com o respeito que ela merece, você já começou a mudar o seu ambiente de trabalho. Isso para mim, é mágico, né? Enfim, que eu quero dizer com isso? Na linha do que o Diego acabou de falar, eu, quando me tornei liderança porque já me comportava como liderança antes de ser. Então, já fica mais uma dica nesse sentido. Se você quer ser promovido, não espere você ser promovido para se comportar como um líder. Seja um líder
isso não, ser líder não é mandar nos outros, tá? Ser líder é ter postura, né? Enxergar aquilo como teu. Não, pô, essa empresa eu quero que ela dê certo. E você vai trabalhar para isso. Não importa se ela é uma multinacional, se ela é uma empresa pequena, você tem potencial para fazer as coisas mudarem ali dentro. Só que quando você começa a tratar as pessoas com esse respeito que o Diego acabou de falar, e tornar elas parte da solução, tornar elas parte daquilo que está construindo e está dando certo, as pessoas se apaixonam por aquilo ali tão grande, assim, tão intensamente, que elas começam a enxergar aquilo como delas. E isso é ótimo. Se você é um líder, não tenha medo que a tua equipe queira ser o dono da empresa, por exemplo, queira estar no teu lugar um dia, né? Não tenha medo nesse sentido. Eu estava pensando um pouco esses dias sobre o que a gente ia bater um papo aqui hoje. Eu falei, cara, não tenha medo de estar treinando talvez o teu futuro chefe. Tenha orgulho disso. Fazer, pô, passou por mim, ó. Né? Eu ajudei a desenvolver. Então, nessa linha que o Diego falou, não podia deixar de falar sobre isso, que é a questão de, cara, você tem uma liderança, tem o potencial de fazer essa juventude que está entrando agora enxergar o propósito do mais simples ao mais complexo, seja onde ele está entrando, qual ramo ele está entrando. Tiagão, Eu me empolguei, cara. eu queria segurar um pouquinho aí a empolgação de todo mundo, porque essa parte é mais legal e é a que a gente mais tem experiência, né? Porque nós já passamos bastante, né, desse começo de carreira, né? Eu trabalho há mais de 20 anos, acho que mais de 20, 25 anos a gente está trabalhando, né? Eu, Diego, Paulo, a gente vai colocar na ponta do lápis aí, e ficou um pouco para trás essa questão que a gente teve do início de carreira. É, eu vou dar essa dica de início de carreira. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais essa questão de formação de marca para o cara que está entrando, sabe? My Porque bad, a gente fui eu vai, que quando a puxei. gente começar, não, quando a gente começar a falar da questão de gestão, que é uma baita de uma obrigação do nós com milênios de acolher esse pessoal e fazer esse pessoal tá junto, mas eu vou começar dando uma dica um pouco triste para as pessoas que vão começar no mercado de trabalho. Por quê? Porque você começou e todo mundo começa a vida dentro de uma família. Uma família, por mais dissociada, essa não é a melhor palavra, mais bagunçada que ela possa ser, ela é um ambiente primário. Sempre vai ter alguém que vai cuidar de ti, vai te alimentar, independente do que acontecer. Né? E quando a gente vai para o mercado de trabalho, as pessoas não são tão boas assim. E é o que o Diego colocou ali no começo. Às vezes você é uma peça numa engrenagem, muitas vezes você é considerado uma pessoa descartável, e o desafio do começo da carreira é exatamente formar uma identidade para falar assim: eu tenho meu espaço aqui. Então, essa é a primeira dica que eu vou dar, porque isso vai dar um gancho muito legal para a gente começar a trabalhar a questão de skills, né, de habilidades, né, que o Diego está bem por dentro disso, e eu vou passar a bola e pedir para o Diego e aprofundar um pouquinho mais e trazer talvez alguma dica nessa questão de habilidades que é legal desenvolver, que, por exemplo, ele até mesmo como empresário, ele fala assim, pô, eu gosto de trazer um cara para minha equipe que tenha, sei lá, uma habilidade analítica, que consiga trabalhar bem com equipe e alguma outra coisa. Tu consegue Boa. dar um perfil de que você gosta? Daí o Paulo também pode entrar aí na jogada. Eu acho que essa primeira elencar as skills seria bem legal aí para a gente dar um panorama para o pessoal novo que está começando no mercado. Boa. Antes de mais nada, só linkando no que você acabou de falar, eu sou a favor de você responder à empresa da forma que ela trata você. Então, por exemplo, se você sente que a empresa está te usando como mão de obra para entregar resultado, tá tudo bem. Não é uma, Deus me livre, né, gente? Não é uma escravatura, é um combinadinho. Vou te pagar tanto por mês para você me entregar isso aqui, é um combinadinho. Show de bola. Ninguém foi obrigado a nada, foi uma escolha dos dois lados. Legal. Se a empresa está te usando, você usa ela. Acabou. Tá resolvido o conflito. Você a usa para ganhar experiência, para ganhar portfólio, para criar networking, para se entender no mercado, para aprender processos, práticas e tudo mais.
usa, sem nenhuma pretensão de nada diferente do que isso. Se a empresa lhe trata mal, aí você sai, obviamente, né? Pelo amor de Deus, não fique em ambiente tóxico. Se a empresa lhe trata bem, lhe trata com respeito, lhe atribui coisas a mais, confia em você, te dá condições de trabalho positivas para conseguir evoluir, responda à altura também. Não seja um babaca, né? Responda à altura também. Trate a empresa com respeito, com carinho. Fale bem dela quando estiver no churrasco no final de semana. É, Dê de volta, né? E queira se dedicar, queira intraempreender, como o Paulo falou, queira crescer lá dentro, então responda dessa forma. Só. Essa parte foi só para complementar um pouco o que você trouxe, Thiago. Agora, sobre a sua provocação, muito bom. Eu estava pensando aqui, até antes da gente começar o programa, se eu tivesse que dar uma dica muito forte para essa geração, o que eu faria? Eu tenho um privilégio que é ter uma filha que vai fazer 19 anos, então eu tenho uma filha dessa geração, né? E eu posso te falar os conselhos que eu dei para ela, né? E o que que eu acho que é efetivamente importante. O mais importante de tudo, 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 tudo para mim é, é o autoconhecimento e o amor próprio, enfim, né? Uma autoconfiança para você se desenvolver. É muito difícil, falo agora até como empresário, é muito, muito, muito difícil lidar com uma pessoa talentosa de autoestima baixa. Puxa pro Paulo. Paulo, manda umas skills o cara que trabalha na tua equipe, né? Duas, três aí habilidades que você fala assim, pô, esse é a pessoa que trabalha comigo que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de qualidade aí, é legal, eu gosto de trabalhar com ele. Eu tenho algumas coisas assim, até já falei sobre isso em outro episódio, né? Tem uma característica que para mim pesa demais na vida, e daí eu, eu, eu tenho plena consciência de que aquela teoria de separar a vida pessoal da profissional é algo impraticável, né? Uma ilusão. Então, em todos os ambientes você vai ter essa característica, a honra. E a honra, nesse conceito que eu quero dizer, é não ter nada que você precise esconder. Então, não importa o que aconteceu, né? Então, eu não sei isso. Cara, você não sabe? Pergunta. Eu não entendi. Não entendeu? Pergunta. Eu não fiz. Cara, você não fez? Fala, cara, não fiz, não deu tempo. Qual prazo eu tenho para refazer? Preciso de ajuda para fazer. Que Fiz sonho de uma, funcionário que você descreveu agora, pô. Que fiz uma, sonho! fiz uma coisa errada. Cara, assuma. Levanta a mãozinha e fala, chefe, cara, vacilei, fiz isso errado. Errei. Eu tenho uma frase que eu gravei de um ex-chefe meu, né? Eu tenho vontade de colocar isso na parede, eu ainda vou colocar. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Então, acho muito boa essa. Paulo, E para então, resumir numa palavra, transparência, honra, 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 legal. honra, porque ela carrega isso que eu falei agora, de você não ter que esconder, né? Honra no sentido de não ter vergonha. Então, você fala e já adianto, galera. Se você tem algo que você sente, vou dizer assim, vontade de esconder por receio, né, de algo, uma retaliação, alguma coisa assim, enfim, isso pode ser um peso eterno na sua cabeça. A partir do momento que você abre a boca e fala, acabou o peso. Você vai talvez ter consequências, mas o peso, aquele negócio de tentar esconder, sei lá, acabou. Então, honra, primeiro ponto. Segundo que o Thiago perguntou, proatividade. Então, assim, buscar fazer, né? Eu tenho alguns exemplos aqui, acho que não é a hora de eu falar ainda, Thiago, então vou falar só a skill, vamos dizer assim, né? Essa questão da proatividade. Então, assim, não espere que todo mundo vai pegar na sua mão e vai ficar dizendo para você o que você tem que fazer. Vá atrás, né? Vá atrás, descubra, melhore. Se você tem tempo disponível, não importa a idade, tá?
Isso eu passo com pessoas super jovens e pessoas não tão jovens assim. Se você tem tempo disponível, cara, você está trabalhando, não é hora de você ficar no Facebook, Instagram, YouTube ou sei lá o que. É lógico que ninguém trabalha 8 horas por dia direto. Existem várias outras coisas que acontecem ali no dia a dia, mas tenha cuidado e bom senso nesse sentido. Então, essa proatividade de buscar contribuir nessa pegada que eu falei antes, de ter essa paixão pelo que você está fazendo. Não importa ali se é mais nobre ou menos nobre, faça com a qualidade, né? Tudo que está ao seu alcance. O Cortella tem uma frase que eu sou apaixonado por ela, né? Fazer o seu melhor nas condições que você tem, quando você não tem condições de fazer melhor ainda. Cara, isso muda vidas. E por último, a questão de trabalho em equipe, mas aqui eu quero puxar para uma questão de respeito. Então, assim, hoje no mercado de trabalho, como a gente, é bem o que a gente está falando agora, né? Tem muitas gerações. Tem a pessoa mais velha, tem a pessoa mais nova, tem a pessoa que acredita numa coisa, que acredita em outra, que tem uma postura. Eu costumo, uma coisa que é óbvio, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Em algum momento da vida eu descobri, né, entre aspas, que todo mundo tem uma história para trás. Então, assim, não é porque a pessoa está reagindo de uma forma que não é a forma como você reagiria que ela está certa ou está errada. Cada um tem uma história por trás e leva cada pessoa a ter reações, ter atitudes e tal. Mas o principal é respeitar. Então, assim, aquela honra que eu falei lá no início, impacta isso também. Respeito para o trabalho em equipe, respeito com os colegas de trabalho, respeito com a liderança, respeito com as pessoas que sabem mais, respeito com as pessoas que sabem menos. Cara, isso gera um ambiente de trabalho que, como o Diego falou, né, é o oposto do tóxico. Não é um ambiente de trabalho que você acorda de manhã e fala, putz, tem que ir para lá de novo. É um ambiente de trabalho que você fala, cara, bora lá que hoje eu vou arrasar. O Paulo colocou honra, é, proatividade Proatividade. e trabalho em equipe. Isso aí, para ti, é o que faz um profissional diferenciado. Você gosta de ter essa pessoa na equipe com essas três características. Diego, tu consegue sintetizar em três palavras, um cara que tá na tua equipe, três qualidades aí? Perfeito. É para concluir o raciocínio anterior. É, Por que que eu falei que é tão forte, coisa que parece tão boba, né? Pra vocês terem uma noção, no começo da Code eu não pedia nem currículo. Hoje em dia eu peço porque a galera acha esquisito não pedir currículo. Eu peço só para dar uma olhadinha, ter uma noção de quem é o cara. Mas honestamente, eu, Diego, como empresário e contratante, me tem dado certo, tá? Tem gerado resultados. Eu honestamente não me importa onde você trabalhou, a sua escolaridade, aonde você mora, a sua religião, a sua orientação sexual, a sua aparência, nada, nada. Eu não estou contratando nada disso. Eu estou contratando o seu cérebro. É só ele que interessa. E nele tem que ter coisas que vão entregar valor aqui na minha empresa. Mas para você entregar valor, eu não quero saber nem suas skills. Skills a gente capacita. Eu amo dar aula, eu dei treinamento para todo mundo na minha empresa, formei todo mundo aqui como programador e nas plataformas e tudo mais. Skill a gente capacita, tem problema. Eu quero contratar a pessoa e eu quero contratar aquele cérebro que tem principalmente autoconhecimento por causa das coisas do que o Paulo falou. Vai muito de encontro a isso. Gente, é um saco, é difícil, é penoso, é horrível você trabalhar com alguém que a culpa nunca é dele, que não foi ele, que veja bem a minha parte eu fiz. Ai, é tão cansativo. É, por isso que eu falo autoconhecimento e até um certo amor próprio. Porque isso vem de um amor próprio, né? Eu me amo tanto que eu escolhi a sua empresa, assim como você me escolheu. Eu não estava desempregado e agarrei qualquer coisa. Não, eu escolhi a sua empresa e você me escolheu e a gente fez um combinado. Show de bola. Tem que ser assim para ser saudável, né? E esse amor próprio que eu tenho faz eu assumir um erro sem medo das consequências, sem medo do que pode acontecer, porque eu não errei de propósito. Eu errei porque eu errei.
né, como o Paulo falou, falhei, não se falha mais isso. Teoria do erro honesto. Exato. Eu errei porque acontece com todo mundo, assim como o chefe, todo mundo tá errando o tempo todo. O Elon Musk, o Bill Gates, o Steve Jobs, todo mundo errando o tempo todo. É natural, não há uma mística do erro. Não deveria, pelo menos, né? Num ambiente saudável. E quando se tem esse amor próprio, não se tem esse receio de falar, olha, errei mesmo, cara. Mas eu sei do meu potencial, vou errar só uma vez nesse mesmo ponto e agora vamos para frente. O autoconhecimento, por que o autoconhecimento? Cara, se eu tivesse essa mãe, você perguntou isso pro Paulo, eu te falo a minha resposta. Se eu tivesse essa manha no começo da minha carreira de ter autoconhecimento, basicamente, assim, se conhecer e saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos, principalmente você saber, opa, eu tô percebendo que quando eu falo neste determinado momento é negativo, e quando em outro determinado momento eu não tô falando, eu deveria falar. Eu digo que, eu imagino que, eu não tenho certeza, né, mas eu imagino que teve uma vez que eu trabalhei numa empresa muito boa e eu fui mandado embora. Depois de algum tempo, eles falaram que foi corte, porque saiu um cliente grande e tal, sei lá. Mas na minha cabeça, o aprendizado que ficou dessa experiência foi: eu fui mandado embora porque eu falei pouco. Eu estava trabalhando, eu estava entregando, eu tinha opiniões boas para dar em algumas reuniões, e como a empresa era muito bonita, era a primeira vez que eu estava numa empresa bacaninha e tal, com medinho de falar besteira, de ser julgado, não sei o que, eu não falei, não me posicionei, e isso fez eu ser alguém esquecível, né? Deixado de lado, que eu acho que se eu tivesse dado umas boas opiniões a história teria sido bem diferente nesse lugar, né? Então é preciso ter o autoconhecimento, conhecer o seu cérebro, conhecer as potências dele, as fraquezas dele. Eu, na minha vida de CLT, eu já tive também os meus arranca-rabo com RH, vou falar os podres aqui, né? As minhas opiniões e não sei o que lá. Se eu tivesse autoconhecimento e tudo mais, que eu tive já mais, né, para o fim da minha carreira CLT e durante toda a vida de empreendedor, eu acredito que eu teria sido promovido bem mais rápido, me destacado, me desenvolvido bem mais rápido, por simplesmente saber que algumas lutas não valem a pena serem lutadas, escolher suas batalhas, tomar. E tudo isso vem do mesmo ponto. Tudo isso que eu estou falando são só galhos de um mesmo tronco, né? Que é o autoconhecimento. Se conhecendo, você retira tudo isso de frutos. Por fim, como um detalhezinho desse tamanho, de 5% da história, vem as hard skills, as habilidades técnicas, que é o que vai gerar dinheiro para a empresa, é o que interessa para a empresa, mas é a coisa mais fácil do universo. Não tem nada mais, desculpa te falar aqui, você é ouvinte, não tem nada mais fácil nesse mundo do que hard skills. Seja ela de arquitetura, de engenharia, de medicina, a Valéria vai me matar agora, né? Eu falando um negócio desse. De, de medicina, o quão técnico e difícil e profundo for, é fácil se comparado a soft skills, na minha opinião. Por quê? Hard skills, eu pego um livro, ele fala A mais B é igual a B, né? E assim eu vou me desenvolvendo, estudando, depende de concentração, de estudo, de aplicação de técnicas, de experiência, e eu entendo que se eu grudar isso aqui, passar um estanho e passar né, um negocinho de soldar, já as peças grudam. Pronto, tá aprendido. Sendo bem tosco aqui, tá, gente? Só para defender um ponto. As soft skills, você tem que mergulhar em si, encarar os seus traumas, encarar o seu coração, admitir suas fraquezas, permitir que seu coração sangre, que seu coração de pedra quebre, permitir perdoar erros do passado, permitir se aceitar como você é, e eu tô só arranhando a casquinha. É uma gama de coisas extremamente complexas
processuais demoradas para que você consiga alcançá-las. Por isso elas são tão valorosas no mercado de trabalho. Eu vou colocar aqui três que eu acho legal. Pô, a reflexão do Diego foi extraordinária, mas eu vou jogar três aqui para a gente equalizar. Assim, eu gosto de trabalhar com gente. Questão principal, assim, transparência. Eu acho que isso é muito difícil no mercado, no corporativo, porque a gente tem muito medo, porque é um ambiente assim de guerra, né? Infelizmente, as pessoas elas vão para empresas, elas pensam como guerra. Ninguém, ele acha que o pessoa que está em cima de ti, daqui a pouco você tem que puxar o tapete dela, cara, para chegar e subir. O que eu percebi na minha carreira é que não necessariamente é assim. Você tem uma flutuação natural dentro das empresas e as pessoas têm ciclos. Então, assim, se você for se mantendo dentro da empresa com uma consistência, você vai crescer inevitavelmente. Então, essa questão de transparência, de ser leal, eu gosto muito, mas eu acho muito difícil de encontrar. Eu não me recordo se eu encontrei alguém. Gostaria de ter alguém trabalhando na equipe assim. Mas o que mais eu gosto de trabalhar, é a pessoa que sabe trabalhar em equipe, a pessoa que divide, que compartilha contigo, que tá junto, sabe? E trazendo a pessoa junto contigo, pô, ou sendo coordenador, ou sendo analista, você faz todo mundo ficar na mesma página. Isso eu acredito que motiva demais as pessoas, porque as pessoas elas se sentem parte, elas estão dentro dos projetos. Pô, quando você identifica que ela consegue fazer aquele projeto, você lança ela. Pô, isso eu acho extraordinário. E eu também vou copiar um pouco, eu não vou copiar o Paulo, né? Porque proatividade é muito bom, porque assim é muito ruim tu ficar com uma vara e com um chicote atrás de uma pessoa, né? Porque é ruim para a pessoa e é constrangedor para ti. Porque, pô, tu tem que resolver algumas coisas, tem que facilitar a vida E dela, mas ocupa o se a teu pessoa ficar tempo, né? parada, meu, um terror. Meu, dá uma angústia, fala assim, meu, tu tem que viver, vai pra frente, tua vida é preciosa, o tempo não volta, né? Mas, dando esse adendo, que já é algo que o Paulo colocou, a capacidade analítica, para mim, é muito, muito importante. É uma hard skill, né? Mas eu acho muito importante porque eu, particularmente, eu trabalho muito com número, com análise, assim, às vezes a gente identificar que tem um zero a mais, um zero a menos faz muita diferença na casa, né, de escala que nós trabalhamos. Então, às vezes não, eu preciso muito de gente que trabalha comigo que tem, às vezes, essa perspicácia de assim, meu, só de olhar esse negócio, às vezes está errado, né? Tô dando um exemplo assim do cara que é analítico. Claro que a capacidade analítica é muito mais profunda que isso. Você chegar, olhar um dado, conseguir decompor um dado, não, uma situação, conseguir decompor ela, é essencial na minha área para você ser estratégico dentro da empresa. Então, a capacidade analítica é, a transparência, né, e lealdade e a proatividade eu colocaria como os principais dicas que eu poderia dar para alguém assim para começar a construir uma marca pessoal e entrar no mercado de trabalho. É, Diego, tua fala foi muito rica e eu quando fiz eu fiz uma época uma direção espiritual e li um livro que é A Meta. Eu não me recordo o autor. Depois eu chego, passo o link para quem quiser. Não é um livro muito barato, até porque ele é traduzido e tal, mas ele é excelente. E o primeiro capítulo ele sumariza ali e fala assim: o que que você quer ser, ter e fazer? Quando eu fui fazer essa reflexão da minha vida, eu vi que a maioria das coisas que eu faço simplesmente, e é a mais superficial de todas, né? Porque fazer é aquele fluxo, né? Ter é aquilo que você cristaliza, mas ser é aquilo que você é a marca que você deixa na pessoa, tal. E isso vai muito em linha do que o Diego chegou e falou. Ele não contrata a pessoa pelo que ela faz, mas pelo que ela é. E isso é muito, assim, está dando muito valor para o pessoal novo. A gente, quando fui pesquisar sobre o tema, a questão de uma empresa ter proposta de valor, algo que se alinhe com o que eu sou, hoje faz muita, muita diferença, tá? É, eu puxei esse tema, cada um colocar três habilidades, porque eu vou tentar cruzar essas que nós achamos legais, né, de ter na nossa equipe, com as que
saiu num relatório novo aqui do Fórum Econômico Mundial, que eles têm, eu sou globalismo, mandando um globalismo aqui, né? O Fórum Econômico Mundial, acho que de 5 em 5 anos, ele lança uma pesquisa das principais habilidades do futuro. Então, saiu agora para 2025, o futuro, como que é o nome do relatório aqui? Deixa eu fazer a tradução tupiniquim de Future of Job Reports, o futuro dos empregos, né? Então, pessoal, complementando a questão do Diego, eu vou colocar, já complementei a questão do Diego, mas eu vou colocar e tentar cruzar essas habilidades que nós colocamos aqui, como legal de quem trabalhasse com a gente, com o que o relatório do futuro dos empregos do Fórum Econômico Mundial, que saiu agora, no início de 2025, coloca. O, é, o principal, vou dar o top 5 do relatório, né? E eu vi bastante aderência no que o Diego colocou aqui, né? Bastante do que eles desse top 5, top 10 tá nas do Diego. Mas Olha assim, aí, a eu não capacidade. sabia, hein? Foi no Aham. chute. Eu fui um pouco. Tem um viés aqui, né? Principalmente a capacidade analítica, porque é o primeiro do relatório. Para mim é muito importante, mas eu puxei nessa questão da capacidade analítica porque um pouco por conta do relatório aqui. Mas o primeiro, capacidade analítica, a segunda, resiliência, flexibilidade e agilidade, liderança e influência social, criatividade, né, que é o creative thinking, né, você pensar fora da caixa, o pessoal fala muito aí, motivação e nossa, misturei aqui os dois, desculpa. Mas a motivação e autoconhecimento, isso que o Diego colocou muito, é o quinto ponto, né? E 52% dos entrevistados falam que essa habilidade é muito importante. O sexto é o conhecimento tecnológico, né? O sétimo é a empatia e a escuta ativa. Isso foi para 50%, isso é uma segunda das skills que o Diego colocou também, né? Não colocou dessa maneira tão é, como escutativa, né? Mas eu acho que eu consigo, acho que enquadra naquilo que tu fala da pessoa entender e tal, das coisas ali, e poder ter uma certa proatividade. A proatividade, né, entra nessa questão da curiosidade e do lifelong learning, né? Isso é um termo que o pessoal coloca bastante. O Paulo colocou ali, eu também coloquei, acho importantíssimo, acho que a gente não consegue mais viver longe disso, dessa questão de, de a pessoa ser curiosa, né? Hoje em dia, antigamente era um pouquinho mais complicado da gente estudar e entender as coisas, mas hoje é muito mais acessível o conhecimento, né? Então, assim, é essencial a gente ter essa produtividade na minha visão. Eles elencam 25 habilidades, né? Mas eu acho não. Pelo que nós conversamos, né? Nós que estamos no mercado de trabalho e batendo com esse relatório aqui do Fórum Econômico Mundial, eu acredito que colocamos algumas skills que estão em linha, né, com o que o mercado está pedindo. Posso contar uma história aqui? Nesse papo nosso, agora que me veio que a coisa fechou na minha cabeça. Então, primeira vez até para mim, né? Para todo mundo. Que quando eu contratava no escritório físico, eu tinha um escritório ali hoje em dia a gente é tudo home office, né? Mas eu tinha um escritório ali na frente do Jardim Botânico aqui em Curitiba e já contratei alguns de geração Z, né? Geração atual aí, e tal, do mercado de trabalho, chegando agora. Primeiro dia que ele entrava, primeiro dia de trabalho, primeira manhã dele, ele chegava na empresa, se situava e conhecia a sua mesa, o pessoal e tal. Eu falava para ele, vamos dar uma volta no Jardim Botânico. Eu precisava tirar ele do ambiente do escritório, e eu fiz isso com todos que entraram. Eu precisava arrancar ele do ambiente do escritório e falar, vem cá nesse outro ambiente que não tem nada a ver, para eu conseguir derrubar todas as suas barreiras psicológicas e eu conseguir fazer com que você se abra para mim. Se eu não souber o que você quer, quais são seus sonhos, quais são suas expectativas, qual é a sua visão de vida, qual é a sua visão sobre a carreira, onde você quer chegar, o que você quer fazer.
eu não tenho como gerir você, não tenho como liderar você se eu não sei para onde você quer ir. É óbvio. E se eu simplesmente perguntar no ambiente de escritório, o cara vai estar assim, né? Eu quero crescer, eu quero fazer bem para a empresa, eu quero. Ah, vamos passear no Jardim Botânico. E Meu, levava o Diego, cara. é muito legal isso aí, é muito disruptivo. Você olha assim, meu, Pô, muito eu inovador isso. fazia já E que se mais. destruiu antes dos caras chegar e fazer virar modinha na internet. Não, eu Eu fazia acho que isso valia um 5 anos curso disso aí, atrás. hein? Eu fazia isso 5 anos atrás já, e de ideia minha, por parecer óbvio assim, né? Parecer que faz sentido. Tem muita Não, coisa faz total. assim, tem muita coisa assim que eu faço que para mim faz muito sentido e não vi em lugar nenhum. Depois eu falo mais para vocês. Mas daí eu levava eles para passear e ficava por 1 hora andando no Jardim Botânico. É um lugar bem bonito aqui de Curitiba. E até parava num café que tem lá dentro, sentava, conversava, entendia quem era aquela pessoa, a história de vida dela, o que a trouxe até aqui, para onde ela quer ir, e tudo. Um desses caras, ele entrou faz 3 anos já, então era 2022, e eu fiz isso com ele. E eu lembro claramente da gente estar voltando já para o escritório e eu perguntando, mas o que que você mais quer? Qual que é o seu maior sonho? E ele falou, é sair do país, é ir morar fora. Semana passada, ele se mudou para o Canadá. Que legal. Aham. É E espetacular. continua na Code, tá? Ele não quis sair da Code, ele tá lá entregando trampo pra gente. Eu dei total liberdade para ele encontrar uma empresa lá e realmente nos trocar, porque, né, pô, o cara tem que ganhar em dólar, né, pelo amor de Deus, e tem que aprender o idioma, se desenvolver, tá indo lá para isso, né? Mas por enquanto enquanto não acha nada lá, ele continua com a gente. Então é uma história que eu acabei de me tocar que esse ciclo se fechou perfeitamente. Cara, isso é espetacular, é muito bom, né? Ver que o trabalho, né, muda a vida das pessoas. Eu ouvia muito, né, quando era menor até hoje em dia, falava assim, não, a educação muda a vida das pessoas. Mas tu olha a gente que faz faculdade, doutorado e é uma pessoa meio não tão boa assim, né, para amenizar as palavras. Mas tem gente que não era nada uma condição familiar ruim. Eu tive colegas de trabalho que eram assim, e no trabalho ele conseguiu se encontrar. Pô, ele acha naquela questão da vida. E eu acho bem importante. Eu falo trabalho, não você está necessariamente dentro da empresa, mas você tem um job to be done, você tem uma missão na vida, né? Vamos colocar em maneiras mais não poéticas, né? Mais teológicas, mais profundas, né? Acho que essa é a melhor palavra. Isso é espetacular, né? Ver que no trabalho, né, e você consegue fazer esse desenvolvimento de pessoas. Eu vou pegar esse gancho para a gente agora sim, pessoal. A gente já avançou bastante no podcast, mas podemos falar das nossas experiências. Pô, qual que é a nossa missão, né, enquanto lideranças, pessoas que estão recebendo é, essas pessoas que estão entrando no trabalho, como que a gente ajuda elas, como que a gente reforça, né, essas capacidades que elas têm, como que a gente encaixa a cultura, né, do ambiente empresarial com a cultura que a pessoa tá construindo ou tentando desenvolver e a personalidade que ela está tentando desenvolver. Vou puxar esse ponto aqui, para depois passar para o Diego também, e para o Thiago, lógico. O Diego deu um exemplo muito bacana, muito bom, assim, muito ligado ao ser humano. E eu acho que a gente não pode, a gente como liderança, né? Na verdade, nós três hoje estamos liderando equipes, né? Cada um da sua forma, cada um no seu cenário ali de vida, mas existem equipes ligadas a nós. E o Diego deu um exemplo que pode parecer banal. Eu conheço pessoas que diriam, inclusive, que, sei lá, criticariam, né, essa atitude, mas o que o Diego deu um exemplo que parecia muito simples foi, na verdade, mostrar para as pessoas que estavam entrando para trabalhar com ele que ele era humano, que ele sabia que a outra pessoa era outro ser humano e que ele entendia que, cara,
a gente vai dividir um tempo da vida aqui, então vamos alinhar essas expectativas. Você vai entregar um pouco de você para mim, né? Para mim, no caso, para a empresa, e eu, empresa, preciso entregar um pouco de mim para você e a gente vai evoluir junto. Daqui a algum tempo a gente vai se separar, mas a gente vai estar em outro patamar, os dois lados, né? Os dois vão sair melhores nesse tempo. Quando a gente traz essa humanidade para a conversa, galera, isso muda num nível assustador. Eu, há algum tempo, comecei a liderar equipes, né? E eu lembro até hoje, cara, uma coisa, na linha do que o Diego acabou de falar, né? Que para mim era extremamente normal. Tem muita coisa também que eu faço que para mim é o simples, tipo, não consigo imaginar não fazer aquilo. E daí vem algumas pessoas e fala: "Nossa, cara, como é que você faz isso?" Na minha cabeça, se eu não fizer aquilo, tá errado. Quer ver uma coisa simples? Chamar as pessoas pelo nome. Eu trabalho com muita gente, né? Muita gente, assim, ligadas diretamente ou indiretamente a mim. Pessoas até às vezes um pouco mais simples. E eu sou ruim de memória. Então, antes eu tinha vergonha de perguntar de novo o nome da pessoa, né? Hoje eu já perdi essa vergonha. Hoje eu chamo, me apresento a primeira vez, aprendo o nome da pessoa. Quando eu encontro com ela de novo, se eu não lembro, eu já chego falando, cara, esqueci teu nome, como que é mesmo? Enfim, chega um momento que eu gravo. É maravilhoso quando a pessoa olha para você e ela também te chama pelo nome, e aquilo para ela é um momento simples, mas singular, que ela fala: "Pô, esse cara chamou meu nome, esse cara me conhece". Aquilo cria uma identidade, eu chamo de cumplicidade e um compromisso que aquela pessoa fala, né, eu brinco assim, né, imagina o Diego ali, é que a equipe do Diego tem um perfil um pouquinho diferente da minha, mas é como se a pessoa dissesse assim: "Cara, se eu fizer esse troço errado aqui, como é que eu vou explicar para o seu Diego?". Sabe, aquela cumplicidade, aquele compromisso de dizer: "Não, pô, o seu Diego, o seu Thiago, o Paulo, eles me conhecem pelo nome, cara. Eu não vou decepcionar eles". É Entende? isso. Começa a criar um compromisso que é maravilhoso. Por quê? Porque você, de novo, né, você tira aquilo que o Diego falou lá no início, que são executantes, ferramentas, né, um objeto, esqueci a palavra que o Diego usou antes, mas você tira aquilo e a pessoa fala: "Pô, essa pessoa me enxerga, esse líder me enxerga como um ser humano". Porque começando pelo simples ato de você chamar a pessoa pelo nome. E assim, isso vai, né, mas eu queria só fazer esse link ali, que o Diego comentou, com a parte de, assim, ser humano, e entender que as outras pessoas da tua equipe também são. Fala aí, Thiago. Deixa eu colocar um ponto aqui que eu acho muito legal. Você sabe que tem um livro clássico que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Parece de adolescente, Uhum. né? Mas é um clássico. O título eu acho não tão bom quanto o livro, mas a primeira dica dela é exatamente essa: você chamar as pessoas pelo nome, porque o nome é a palavra que a pessoa mais gosta de É ouvir uma na palavra mais vida. doce. É uma técnica de E vendas também. sim, e é muito legal isso, porque assim, o terceiro habilidade do que o Fórum Econômico levantou é a questão da liderança é, e influência social. Isso de chamar um nome, ele faz muita repercussão na tua liderança, nessa tua influência social. Sim. Uma outra coisa, estava lembrando aqui, que, inclusive eu lembrei também que esse livro tem uma coisa muito legal, que ele fala que num conflito ninguém sai ganhando, né? Porque o cara que você ganhou e se sente o maioral, né? Mas o cara que perdeu tá magoado com você, enfim, ele vai dando toda uma dinâmica de resolução de conflito. É um livro muito bom mesmo. Mas eu estava lembrando aqui sobre a fala do Paulo, sobre coisas básicas e que as lideranças não fazem. Eu sei que às vezes a empresa não permite isso, mas, por exemplo, quando a gente tinha escritório, e uma coisa que eu sempre fiz todo mês, sagrado, e para mim é ridículo de básico, e é tão ridículo de básico, e eu nunca vi outra empresa fazer. E é ridículo de básico, eu nunca vi outra empresa fazer. Compra do mês, igual casa.
todo mês. A gente sabia o que cada um gostava e comprava as bolachas, os salgadinhos, as bebidas, tinha uma geladeira lá e tal, uns armários, né? Guardava tudo lá, os doces, tudo que a pessoa mais gostava, armazenava e todo mundo comia à vontade, é óbvio. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha máquina de cápsula de café, tipo essa aqui, e era proibido, era para reunião com cliente. Isso aqui custa R$ 1, gente. Você não vai permitir que seu funcionário tome cappuccino de cápsula de R$ 1? Gente, a gente lá na agência transacionava muitos milhares de reais. Muitos milhares de reais. Comprar salgadinho, bolacha, não dá quinhentão por mês. E dá uma diferença absurdamente inacreditável. A gente chegou a levar, mas isso outras empresas fazem também, mas a gente chegava a levar massagista, né, uma vez por mês, fazia umas ações assim. Mas compra do mês nenhuma empresa faz. Até hoje, eu tô há mais de 25 anos no mercado aí de trabalho, não faço ideia por quê. Isso vai bastante de encontro, assim, do que eu dei uma olhada nesse conflito geracional e valorização de millennials e de o pessoal da geração Z, né? Que é a geração que está principalmente se comunicando nesse mercado de trabalho aí, né? A gente tem ainda o pessoal da geração X e Boomer, mas é um pessoal que está, né, no mercado, mas já está, né, mais encaminhando para aposentadoria. É, e eu vejo assim, não, eu dei uma olhada a questão nós valorizamos muito a questão do equilíbrio entre vida profissional e pessoal, né, e um propósito no trabalho. O pessoal da geração Z, ele prioriza flexibilidade, diversidade, inclusão e conexão, né? O também questão de reconhecimento, estou levantando isso aqui para fazer o link com o que tu falou da questão dos benefícios para as pessoas que trabalham, né? É, você também tem expectativa de reconhecimento rápido, né? O milênio, né? Pelo desempenho, e o pessoal da geração Z, eles querem reconhecimento, mas eles são um pouquinho mais impacientes, né? Eles querem um feedback mais imediato, assim, tal. E na comunicação, nós preferimos uma comunicação mais digital, né? Mas a gente gosta bastante desse face a face, né? Tanto que ontem o Diego quis conversar comigo, ele não aceitou que eu falasse com ele no telefone. Eu tive que abrir uma call e falar com ele, Eu queria né? olhar Isso é para muito esse legal. rostinho bonito. Aham. E o pessoal da Zela gosta mais de comunicação digital, né? Coloquei essas habilidades, essas diferenças tal de um para o outro. Por quê? Porque nós vemos que essa construção de um local legal, né, que te possibilite crescimento, e um local que te acolha, né, tire um pouquinho dessa parte competitiva que é tão dura, eu acho tão dura do mercado de trabalho, né, às vezes é um fator diferencial para que as pessoas permaneçam nas empresas e tenham retenção, Mas tem que né, saber fazer, sabe, Tião? colaboradores. Deixa eu complementar, tem que saber fazer. Eu conheço empresa, e não são poucas, tá? Que tratam o funcionário igual criança. Não pode comer na mesa. Não pode comer na mesa. Vai fazer cacaca. Neném vai fazer cacaca, não. Já viu gente pedindo para ir no banheiro, igual numa creche, igual num prezinho, no trabalho, pedindo para sair? Eu nunca pedi para sair, rapaz. Se eu preciso resolver um negócio, eu sou adulto. Eu fui. Eu tenho que resolver. Eu já saí da empresa uma vez para ir na gráfica imprimir uma logo nova que eu fiz para a empresa com meu dinheiro. E entreguei e eles adoraram e toparam. Não pedi para sair, eu sou adulto. Então, assim, os meus funcionários parecem criança. Como é que você está tratando eles? Igual criança? É claro que eles parecem criança. Os meus, às vezes, têm, às vezes eu recebo menor aprendiz, às vezes eu recebo estagiário de 17 anos, e eles são extremamente maduros, num nível inacreditável, porque eles têm o respeito e a autonomia que lhes é cabido, né,
como profissionais. Então, por isso que eu falo, tem que saber fazer. Olha só, vou fazer esses mini comparativos. Eu faço a compra do mês e isso denota, eu vejo você, estou prestando atenção em você, você existe, tá aqui, não me custava nada te oferecer esse pequeno benefício daquilo que você gosta. Se você erra um pouquinho e fala assim, não, não, no meu escritório tem mesa de ping-pong e mesa de sinuca. Eu odeio isso com todo o meu coração. Para mim é inacreditável. É ridículo, é tosco, é clichê, é nada a ver. Eu já trabalhei em algumas que tinha essas coisas, eu nunca encostei na mesa de sinuca, não faz sentido nenhum. Mesa de sinuca é no boteco, gente. E se o cara não gosta de sinuca, não tem nexo um negócio desse. O videogame no ambiente de trabalho, para mim, nada disso tem nenhum nexo. Não tem nada a ver com a conexão humana que eu tô falando. Tá vendo como é parecido, mas é diferente? Não tem nada a ver com a conexão humana que eu estou falando. O humano é olhar de verdade, sem preguiça, para aquele ser humano ali do outro lado, entender os gostos dele. Cara, tinha uma época que eu era até exagerado, eu confesso. Eu passava um formulário dentro da empresa para entender se o cara gostava mais de Harry Potter, de Star Wars, do que ele gostava mais. E na Black Friday, que na Nerd Store tinha umas promoções, comprava uma cacetada de coisa e dava os favoritos para cada colaborador e tal. Enfim, chegava nos níveis assim, o cara gostava de um jogo, eu ia lá e comprava a expansão na conta pessoal dele, da Steam, né? Para ele poder, quando chegar em casa depois do trabalho, jogar aquela expansão que ele estava ansioso para jogar, dado pela empresa. Enfim, fazer um monte. Se eu ficar listando aqui, era um monte de loucura dessas, extremamente, mas Diego, extremamente vou mandar um pessoais. currículo meu para você, tá? E, cara, é difícil? Não, é liderar, sem preguiça, sem mimimi, simplesmente liderar. Eles estão ali, eles têm gostos, têm desejo. Uma outra coisa que eu tenho que é meio polêmica, eu acho que quem deveria promover-se é o próprio funcionário. O funcionário ele deveria desenvolver ele deveria ter tanto amor próprio, tanto autoconhecimento, tanta autoestima, se sentir tão dono de si enquanto executa seu trabalho, que ele deveria criar uma apresentação no PowerPoint e marcar uma reunião com os seus chefes e apresentar defendendo o argumento do seu aumento e recebê-lo. Isso tudo é humano e simples, e não tem por que não fazer, não faz sentido não fazer, é Não, porque isso é é muito um, preguiçoso às vezes, eu acho, sei lá. isso é até um intraempreendedorismo mesmo, né? Porque assim, pô, tu tem empresa, tu não faz isso quando tu vende para a pessoa, tu tem um Ah, sim. portfólio, tu desenvolveu o portfólio, tu vai lá, faz o pessoal fala, né, o PowerPoint e vende, né? Isso deveria ser mais natural, né? Ter uma cultura assim, mais assim, autônoma. Pô, muito legal essa tua inserção aí, Diego. Vou fazer um comentário na linha do que o Diego falou, né? Existem, né, uma diversidade enorme aí de tamanho de empresa, de perfil de empresa. Puxa, mas o que o Diego falou não se encaixa na minha realidade, ou talvez eu não tenha autonomia para fazer algo como o Diego comentou. Ok, mas eu acho que o Diego deixou uma brecha ali, né, que se encaixa bem no seguinte: como que a sua equipe está se comportando tem a ver com como você está tratando ela. Então isso faz toda a diferença. Se você quer uma equipe madura, trate ela com maturidade, né? Trate a sua equipe como adultos, como o Diego acabou de comentar. Enfim, outros detalhes aí que ele colocou, muito bacanas, tal, se aplicam em muitas empresas, talvez não em todas, né? Mas avalie o que que você pode fazer, ou o que pode não, o que você precisa fazer para sua equipe, para que ela desenvolva e comece a andar com as próprias pernas, né? Então, assim, processos, né, dentro do trabalho, o que ela tem que entregar, a equipe tem que saber o que ela tem que entregar. Então, se você é uma liderança e a tua equipe não sabe o que ela tem que entregar, ela vai entregar o quê? Torcer para que a equipe saiba o que ela tem que entregar e depois ficar torcendo para dar certo? A gente está fadado ao fracasso. O que o Diego acabou de comentar é o perfil de uma empresa, de uma liderança,
que desenvolveu a equipe, que traçou ali trilhos e trilhas para que a equipe avance e a liderança consiga fazer o papel dela de gestor. Porque senão é o contrário, né? Aí é o gestor fazendo o trabalho e daí o negócio começa a degringolar, como dizem. Eu vou. Talvez alguém da audiência fale assim, ah, mas Diego, mas não sei se vai dar certo, não sei o quê. Também vou te contar o outro lado. Teve gente que não deu certo, né? Teve gente que não teve a maturidade. Às vezes o cara entregava um projeto e eu ia lá e comprava o produto que era aquele projeto e dava para ele guardar, fazer umas coisas assim. E eu lembro que para alguns não deu certo. Viam alguns que não tinham a maturidade necessária, deveria eu ter feito uma contratação melhor, pensando nas soft skills, mas não tiveram a maturidade necessária para lidar com tanta liberdade, para lidar com essa autonomia, e às vezes é até gente mais velha, né? Às vezes o mais novinho até te surpreende, enfim, depende da situação. Mas é uma questão cultural, não tem o fit cultural, não sabe lidar com tanta liberdade, acha que, então ele é bobo, então aqui é palhaçada, então dá para fazer tudo do jeito que eu quiser e dane-se, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai prestar atenção, mas tá todo mundo prestando atenção, tá todo mundo sabendo, tá muito nítido a todos os seus resultados e não deu certo, não deu certo, tchau, não tem jeito. Pessoal, tá tocando o sininho. Eu vou dar minha última dica. É uma dica um pouco mais filosófica, mas eu acho que vale bastante para gente que trabalha como gestor, porque são os pilares da construção de uma marca, né? Eu vi um dia um vídeo na internet sobre Primal Branding. Eu achei isso espetacular, porque eu achei que tem muita aderência. Eu vou só passar os tópicos aqui, mas é o que meio não, né? O que constrói a história de uma empresa e você ter uma história, uma proposta de valor clara é o que é bem importante na nossa questão de empregabilidade. Então, assim, toda empresa, né? Todo lugar, todo empreendimento, você mesmo, você tem uma história, né? Então, a primeira coisa é você ter a sua história, entender quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, principalmente os pontos fortes. Por quê? Porque no que você tem de qualidade, é ali que você constrói e é ali que você consegue entregar valor. Não é nos gaps. A gente costuma muito a pegar e trabalhar muito quando na escola. Eu sou ruim em matemática, pô, então eu estudo mais matemática. Mas, pô, tu tira 8 praticamente é, naturalmente em português. Então, pô, tu tem que focar nas tuas habilidades linguísticas. Às vezes você, quando tem uma habilidade melhor em português, você vai ser um vendedor melhor, né? E ao invés de ser um analista melhor. Com a habilidade matemática, ela precisa mais para uma pessoa mais analítica, e uma habilidade linguística, uma pessoa que tenha mais habilidades comerciais de venda, né, e que cada um, né, vai se construindo e vai fazendo esse corpo, né, e que um precisa do outro e vai se ajudando. É questão de crença, né, entender muito, de novo, né, entender muito bem quem você é, no que você acredita, o que que é bom, né, um pouquinho mais profundo do que a sua história, né, quais os principais valores que você tem? Ícones, pô, quais são as suas referências, né? Pessoas que você olha e fala assim, pô, isso aqui ele é muito bom. É, eu vejo, por exemplo, o Diego, né? Vou dar um exemplo aqui rápido que vocês viram aí nessa hora que está com a gente. Pô, ele é excelente em oratório, ele fala com uma tranquilidade, pô, é uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer, né? Vou colocar aqui o Paulo. O Paulo também tem uma tranquilidade enorme para falar, né? Não é à toa que ele faz gestão de pessoas, porque tem que ter paciência para ter gestão de pessoas. Né? Que dele transparece que tem paciência, e isso é muito legal. É uma coisa que eu vejo que eu preciso desenvolver. Ícones, rituais, isso para a empresa, às vezes não precisa comprar lá o salgadinho que nem o Diego faz, mas assim, pô, atingiu uma meta, fez um negócio que é importante, pô, você consegue, você tem uma grana para pagar uma cerveja para 3, 4 pessoas que é da tua equipe, né? Celebre, né? Tem esses rituais, né? Isso é importante, pessoas entenderem que elas conquistam alguma coisa, pô, e aquilo é valorizado, né? É, tem também aquelas coisas que você não acredita, você tem que ficar claro no que você acredita e que você não acredita, que você não aceita.
Isso também é muito importante. Eu, por exemplo, é, tem valores que são inegociáveis. Eu não gosto de trabalhar, por exemplo, com pessoas que são mais falsas, porque eu gosto de trabalhar muito com pessoas transparentes. Eu busco pessoas mais transparentes possível, porque assim, eu sei que em algum momento nós iremos errar. Então, tanto você quanto eu. Então, a gente tem que ter essa transparência e, como está trabalhando em equipe, a gente tem que entregar um resultado. Se um entrega, todos entregam. Se um não entrega, todos não entregam, né? Então, essa questão de equipe ali e também de você acreditar ou não acreditar, trouxe um exemplo aqui. É, e também a questão de liderança. Pô, tu tem que pegar a rédea da tua vida. Muitas vezes as pessoas conversam assim, eu tenho que entrar numa empresa que tem plano de cargos e salários, eu tenho que ter plano de carreira. Meu, é tu que faz tua carreira. Você tem que entender onde que você quer ir e faz um plano ali. Você fala, essa empresa, ela é boa para eu ganhar portfólio. Fica lá, fecha teu ciclo de portfólio, vai para outra. Eu fiz isso agora, estava numa empresa, eu saí de uma empresa que eu era apaixonado, né? Não vou citar nomes, se vocês quiserem ver no LinkedIn, depois vocês vão ver. Fui para uma outra que é menor, né? Excelente a empresa também, mas eu fui exatamente para fazer essa mudança de carreira. Junto fiz um MBA também para poder me posicionar melhor na questão do LinkedIn. E hoje eu estou num lugar que eu acho mais interessante, pô, estou super feliz. E foi meu plano que eu montei. Então, eu liderei esse meu plano de carreira. E vocês podem fazer isso aí também, né? Eu usei as empresas, né, para cada um no seu espaço, né, e no seu tempo para chegar nos objetivos. Na sua carreira também faz isso. Tem que entender cada ciclo. Se você não está naquele ciclo lá, você fala assim, pô, eu sou líder da minha vida, eu tenho que ir para outro lugar para crescer, tá? Esses são os principais pontos aí de Primal Branding. É um tema bem complexo, bem palpitante. Eu falei até bastante aqui, mas fica essa dica e eu espero que ela seja um pouquinho aplicável para vocês, apesar de ser bem complexa. Fantástico, fantástico. Vamos para as dicas finais, então, Thiaguinho? Não sei. É isso aí, eu soltei a minha dica final, Ah, agora tá. é do Diego e a do Paulo. Cada um solta a sua dica final, o seu ouro. Nós estamos vários ouros aí durante o, Verdade. o podcast, mas eu acho que a gente consegue ainda entregar mais um ou relembrar um que foi bem importante que a gente entregou aí nessa hora de conversa. Não tem jeito, cara. Assim, se eu for te falar o principal, é muita, 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 muita. Não poderia falar muita ou bastante aqui hoje. Coisa que você vai ver na internet é baboseira, papinho furado. O que efetivamente interessa, pelo menos vamos dizer assim, para uma empresa que eu acredito que não é tóxica, que realmente tenta desenvolver as pessoas, levar as pessoas e impactar o mundo, é o desenvolvimento pessoal. É o que interessa. É alguém que teve a audácia, foi corajoso num nível inacreditável, a ponto de até encarar a si mesmo, de até olhar para dentro do seu coração e falar: caramba, o que será que tem aqui dentro? Por que será que eu gosto disso, não gosto disso? O que será que aconteceu para isso aqui estar assim? É, Uma pessoa assim, que chega nesse naipe, é até difícil de manter no time, de tão incrível que ela é. Porque não é fácil achar um cara assim. Nossa, Diego, que bobeira, que papinho. Ridículo de simples quando alguma coisa aconteceu, falar a culpa é minha, tá? Entendi. Aí acontece e a pessoa não fala. É sempre assim. Aqueles que estão nos ouvindo, que são mais práticos, mais coléricos, mais loucura, pá, pá, pá. Você fala, não, beleza, já entendi. Ó, papinho de coach, beleza, vou fazer, tá bom. Aí acontece a situação, ela não consegue fazer. Porque não é assim. Soft skills demanda uma transformação interna real, sólida, verdadeira, palpável. E é isso que eu desejo para você. Uma transformação desde cedo na sua vida, um autoconhecimento muito grande, você viajar, ir para outras empresas, criar referências, ter noção das coisas,
para descobrir o que gosto, o que não gosto de fazer, e então decidir pela sua carreira e seguir em frente. Muito bom. Eu vou fazer um comentário rápido aqui, Thiago, e daí vou fechar aqui meu ponto. A gente comentou aqui algumas vezes, né, sobre essa questão da honestidade. O Diego comentou um pouco mais sobre isso agora no final. Eu já passei por algumas situações nesse sentido, e eu trabalho há 18 anos na mesma empresa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu já passei exatamente por isso que o Diego e o Thiago falaram, que eu falei também, de errar, levantar a mão e dizer para minha liderança: errei, fiz M, me ajuda aqui o que que eu tenho que fazer, como é que resolve isso, se tiver consequência, a consequência é minha, mas eu preciso de ajuda para resolver, porque se eu tentar esconder, piora. Isso me trouxe consequências negativas? Sim. Por quê? Porque tinha um ônus da atitude imediata ali que eu tomei, né, antes de assumir. Eu cometi um erro, assumir é algo certo, cometer o erro, ok, mas depois, a hora que eu assumi a minha falha, eu tive ajuda para resolver ela, e eu mostrei para quem estava comigo, né, a minha liderança, de que eu era uma pessoa confiável, e eles podiam confiar em mim. E a partir daquele momento, né, isso vai sendo construído, chegou o ponto, de fato, das pessoas que me conhecem, né, há mais tempo na empresa, é, e assim, sem falsa modéstia, né, de dizer, não, pô, se é o Paulo que falou, não, então é sério. Se ele tá falando ali, vamos levar em consideração o que ele tá falando, que se fosse besteira ou se fosse mentira, ele não ia falar. Então, isso que o Diego falou, pô, vale mesmo a pena. A honra, né, que eu tinha falado antes, de você criar isso e trazer a sua identidade nesse sentido, como o Thiago falou lá no início. Para encerrar, Tiagão, para quem está nos assistindo, né? Se você é jovem, está entrando no mercado de trabalho agora, né? É até estranho falar isso, mas, meu, você está trocando uma ideia aqui com 3 colegas, 3 amigos, que, graças a Deus, conseguiram conquistar algumas coisas na vida, né? E eu falei que eu ia comentar aqui do meu tempo de empresa. Esse ano eu faço 19 anos de empresa, então eu construí minha carreira, né? Tive o meu sucesso, né? Hoje tenho um posto de liderança na empresa. Aí tem o Thiago, que também já foi concursado, inclusive, que hoje está na iniciativa privada, que fez o seu plano de carreira, como ele comentou, migrando de empresas de uma forma consciente. E temos o Diego, que também trilhou uma carreira, né, como CLT, como ele comentou agora há pouco, em determinado momento da vida decidiu empreender, e está aqui um case de sucesso, né, falou algumas vezes aí. Esses dias, acho que essa semana, eu vi o Instagram dele, recomendo, segue lá, depois o Diego falou a arroba dele, e ele estava comentando, né, ele dividiu o dia dele, né, meio período para Cold Blue, meio período para outra empresa que ele está abrindo, dá tempo até de fazer podcast. Então, assim, case de sucesso, né, dando dicas aqui. E o que eu quero dizer com isso, galera? O Thiago falou lá antes, né, na nossa máquina do tempo lá no início. Se desse para voltar no tempo, o que você faria diferente? Se você está nos ouvindo agora e você está no início da sua carreira, cara, leva em consideração alguma coisa que a gente falou aqui que a gente vai ficar feliz por saber que contribuiu positivamente para sua vida lá na frente, né? O que a gente falou não foi da boca para fora. Realmente o objetivo é contribuir com a sua vida de alguma forma. Se você não está no início da carreira, mas está aí já no meio da carreira, né, talvez como uma liderança, a gente está dividindo também o que a gente fez que deu certo. Então, assim, escuta de novo, talvez, anota o que a gente falou, né? Separa um tempinho aí e, meu, se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente, né? Troca uma ideia, inclusive, coloca sua dúvida aí, registra o que você concorda, o que você discorda. Talvez a gente faça um episódio só com base no teu comentário aí. E se tiver um tempinho,
segue a gente, clica no sininho para acompanhar, né, quando chegar uma postagem nova aí semana que vem. Curte, compartilha com alguém que você acha que isso aqui pode ajudar. Beleza, galera? Se inscreve no canal, né? Aquelas dicas de YouTube. Tchauzinho especial. Muito bom. É isso, é Especial do isso. Thiago. Vai lá, Tiagão. Valeu, gente. Pessoal, muito legal estar aí com vocês. A sua companhia foi um pouquinho mais de uma hora, mas foi muito bom papo. É, Paulo dá o sinetinha meia hora antes, né, para a gente terminar, a gente vai se alongando. Mas, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos, né? Esperamos ser uma hora relevante na vida de vocês. Até mais. Valeu, até semana que Valeu. vem. Tchau, tchau.